Espírito Santo é lindo, porque a mensagem que o Senhor me deu é realmente a continuidade. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 8. O Senhor me dá uma palavra por semana. E eu ministrei essa palavra a semana inteira, onde eu estive. E cada lugar que eu estive, veio de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo, ele sempre vai aperfeiçoando aquilo que nós vamos buscando. É como se você estivesse escavando, e quanto mais você escava, mais tesouro aparece. Não é assim? Eu quero falar sobre a grandeza do conhecimento de Cristo. Na verdade, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. O apóstolo Paulo diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, cujas causas perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém? Que coisas Paulo perdeu e considerou como perda? Volta comigo um pouquinho no contexto. Versículo 4, vamos voltar um pouco. As coisas que Paulo considerou como perda. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança na carne, se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Amém? Até aí. Pode se assentar, querido. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós entregamos nosso coração uma vez mais na Tua presença, Senhor. Continua, Senhor, aquilo que o Senhor começou através da vida do pastor Fred. Fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa madrugada, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo. Fala conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Paulo tem uma base de comparação, e ele compara com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo versus todas as coisas. Quando ele tem essa base de comparação, logo todas as coisas ele considera como esterco. Ele considera como perda. E essa é a única forma de nós alcançarmos a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, é tendo o entendimento do que é valioso, do que de fato é precioso. E quando Paulo tem essa definição no seu conceito, na sua maneira de pensar, aquilo que antes ele considerava ser importante, ele considera como perda. E o ser humano em si, todos nós, temos uma tendência de nos autossatisfazer através do reconhecimento de outras pessoas. E era isso que Paulo considerava valioso antes do conhecimento de Cristo. Então ele tece algumas coisas como a confiança na carne, por causa
da estrutura de conhecimento bíblico da lei a qual ele conhecia. Ele dizia: sou circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, ou seja, o mais alto nível de conhecimento das Escrituras. Paulo era um fariseu. Quanto ao zelo, eu era irrepreensível e poderia gloriar-me na minha carne, mas preferi considerar todas essas coisas como perda. E por isso Paulo fala sobre abandonar a confiança da própria carne, porque essa é a única forma para adquirir o conhecimento de Deus, é a abnegação daquilo que satisfaz a nossa carne. E quando nós falamos de carne, nós temos uma visão que é apenas pecados grotescos, como fornicação, adultério, ou coisas que satisfazem a nossa carne através de um desejo sexual. Mas a palavra vai além disso. A nossa carne tem muito mais nuances de desejos e de satisfações. A carne, ela é uma realidade do ser humano. E ela tem tendências de se satisfazer de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. E as pessoas buscam o tempo todo satisfazer a sua carne, todo o tempo através do reconhecimento. Pessoas que, por exemplo, se formam em um doutorado e usam essa formação para se autossatisfazer com o reconhecimento. É a famosa carteirada. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou importante. Porque as pessoas têm essa tendência de se autossatisfazer através do nível que ela alcança na vida sobre algo. Alguns na profissão, outros através do esporte ou de outras atividades que buscam sobre elas uma autossatisfação, o mérito próprio, o autorreconhecimento. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo, que ele estava considerando como perda. Aquilo que era importante para ele, a sua reputação, o seu bom nome, a sua fama, ele considera como um lixo, como esterco, a partir de uma base de conhecimento da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então a necessidade de ser importante está em todo ser humano. A necessidade de estar acima do outro é uma tendência do homem. E a abnegação disso é a chave para o aperfeiçoamento em Deus. Essa tendência já estava no homem até mesmo antes da queda do homem. Porque essa era a única coisa que o homem precisava renunciar. Mas o homem desejou a individualidade, a busca pelo mérito próprio. Quando o homem ouviu a voz da serpente que dizia: olha, se você comer o fruto proibido, você terá o conhecimento de Deus. O que isso sugere ao homem? Isso sugere individualidade, um conhecimento individual, onde eu posso construir algo individual de Deus, onde o mérito daquilo que eu posso construir através do conhecimento adquirido não será de Deus, será de mim mesmo. Então o homem que dependia de Deus, que tinha Deus todos os dias, que havia na sua vida todo suprimento, ele tinha o conhecimento de Deus, mas ele queria um conhecimento individual. E isso fez com que o homem comesse do fruto proibido. Era a única coisa que ele precisava renunciar naquele momento, antes do pecado. Mas ele não renunciou. E se você perceber, a corrupção do homem continua sendo pela mesma tendência, pelo mesmo fator. E nós encontramos nas pessoas pecados diferentes. Mas se você perceber,
a causa é sempre a mesma: satisfazer a carne. E a satisfação da carne, ela pode vir de várias formas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 fala sobre os desejos da carne, e o apóstolo Paulo diz que as obras da carne são manifestas através da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da discórdia, dos ciúmes, da ira, do egoísmo, das dissensões, das facções, da inveja, da embriaguez, da orgia. E ele diz: aqueles que praticam coisa semelhante a esta não herdarão o reino de Deus. Agora perceba aqui, irmãos, quando nós lemos Gálatas 5, a única coisa que grita na nossa consciência são os pecados como imoralidade sexual, embriaguez, orgia e feitiçaria. Você já parou para perceber aqui que existe outras palavras que indicam um sistema de vida cotidiano nas nossas vidas, como, por exemplo, discórdia, ciúmes, egoísmo, idolatria, dissensões. São coisas que estão constantemente lutando dentro de nós, querendo, desejando, tentando se manifestar, mas nós não percebemos, porque não são tidos como pecados grotescos nas nossas vidas. Mas esses são pecados da carne como qualquer outro. A idolatria é algo que a maioria dos evangélicos cometem. Porque a idolatria em si é um culto a si mesmo. Quando nós falamos de idolatria, você logo pensa na igreja católica, nas imagens de escultura, mas a idolatria para Deus não tem a ver com imagem de escultura. Salmo 115 diz que eles têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não pode pegar, tem olhos, mas não veem. E Deus diz assim: eles não são nada. O salmista diz: eles não são nada. Então, cara, a imagem para Deus não é nada. A idolatria que Deus abomina na Bíblia é a idolatria do homem, o homem idolatrando a si mesmo. E se você perceber no marco da história da idolatria, sempre que surgiu idolatria de imagens de escultura, foi um homem criando um Deus na sua mente, logo depois criou uma imagem, mas para satisfazer o seu próprio desejo. Então, quando não chovia, criava o Deus que faz chover. Para cada necessidade, um tipo de Deus, um pseudo-Deus criado na imaginação do homem, mas sempre para satisfazer a carne do homem, sempre para satisfazer o desejo do homem, a vontade do homem. É só você olhar para a igreja católica. Para cada santo, uma necessidade. Tem o santo do casamento, tem o santo dos ceguinhos, tem o santo dos pobres. Para cada necessidade, um tipo de santo. Logo, a idolatria não é sobre o ídolo, a idolatria é sobre o próprio homem que busca satisfazer o seu próprio desejo. Porque idolatria é você cultuar a um tipo de Deus em troca de favores. Isso é idolatria, é a troca de favores. E Paulo fala em Filipenses capítulo 3, o versículo 18, ele diz que há muitos que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, e o fim deles é a perdição, e o Deus dele é o próprio ventre, cuja glória se assenta no que é vergonhoso, e eles só buscam as coisas terrenas. E Paulo diz no versículo 20: mas a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos um Salvador. Abaixa um pouco o teclado no retorno, por favor. Então você perceba que a idolatria que Deus abomina está ligada à busca de um mérito próprio, de uma individualidade, de uma autossatisfação,
é deixar de depender, é deixar de se submeter a Deus. Idolatria é um culto a si mesmo. Tem a ver com desejos da carne. O ódio e a discórdia são sentimentos que acontecem por alguém que não te deu respeito, que não deu a você reconhecimento, pelo contrário, deu a você ofensa, e essa ofensa gerou dentro do seu coração esse sentimento de discórdia e ódio. Perceba que é a mesma raiz de se autossatisfazer. Os ciúmes e a inveja são sentimentos que acontecem quando alguém está sendo reconhecido, quando alguém está se dando bem, e você compara a vida dessa pessoa com a sua vida, desejando ter a vida do outro. Então nasce a inveja e nasce os ciúmes. Perceba que vem da mesma raiz da autossatisfação, do autorreconhecimento, de desejar um lugar de autossatisfação. O egoísmo é quando você não vê o favor do outro. Além de ser uma idolatria, porque você transformou o seu ventre no próprio Deus, você não consegue se importar com ninguém, e isso torna você um cara egoísta. Perceba que vem da mesma raiz de satisfazer a própria carne, de receber a autossatisfação, o autorreconhecimento. Enfim, é a busca pelo valor de identidade. Exemplo, tem pessoas que se alimentam de esportes. Eu vou à academia e eu vejo alguns caras na frente do espelho e eles ficam se namorando ali no espelho, se olhando. Por quê? Porque aquele esporte para ele gera uma autossatisfação, porque alguém vai bater nas costas dele e vai dizer assim: cara, você tem um corpo bonito, você tá forte, hein? E o elogio o alimenta, o elogio o nutre. Quer ver você frustrar um cara de academia e dizer para ele que ele está pequeno? Ele frustra na hora. Perdeu peso, meu filho, tá magrinho. Fica todo embaraçado. Por quê? Porque a autossatisfação dele é volume, é ganhar músculos. E tem muitas pessoas assim, buscando autossatisfação nas coisas que fazem. Uma moça que põe uma roupa curta, mostrando os decotes, mostrando o corpo. O que ela busca? Ela busca se alimentar do elogio. Ela quer ser desejada. Ela busca a autossatisfação de alguém olhar para ela e ver ela como uma moça bonita. Isso é carência, mas também é satisfazer a própria carne. Isso é desejo. E existe uma variação pela busca da autovalorização. Tem gente que busca autovalorização pelo dinheiro que tem. Com o dinheiro que tem faz amigos. Com o dinheiro que tem promove festas, promove amigos. E com o dinheiro que tem promove a sua autossatisfação. O outro é a casa que possui. O outro é o carro que tem. Porque o carro que tem, ele vai receber respeito, ele vai receber reconhecimento das pessoas através de um bem que ele possui. E sabe o que eu chamo isso? De muleta da carne. Ser elogiado, buscar o reconhecimento das pessoas é muleta da carne. Era o que Paulo estava dizendo. Isso aqui tinha valor para mim, mas após eu ter um encontro com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, todas essas coisas não têm mais valor. Tem gente que busca amigos que podem promover a sua autovalorização. Isso também é uma muleta da carne. Tipo, se o cara é importante, o fulano é meu amigo, então se ele é o cara, eu também sou o cara, porque eu sou amigo do cara.
E eu conheço um monte de pessoas que estão vivendo assim, em busca de conexões. Eu já fui desvalorizado por pessoas que depois de alguns anos me procuraram e de repente eu me tornei importante. Porque se o cara tem um canal no YouTube que está bombando e tem muitos seguidores, se ele tem um canal no Facebook, no Instagram que está bombando de seguidores, então de repente ele se torna importante. E as pessoas não querem o seu relacionamento, querem uma conexão com a sua popularidade, e aí o seu caderninho de conexão aumenta. E às vezes o cara nem ouviu o que o outro prega, o que o outro ensina. E eu não quero generalizar, porque tem pessoas que reconhecem o que você carrega em Deus, que escuta o que você diz e reconhece aquilo que você é em Deus. Mas nós já trouxemos aqui pessoas que têm uma boa palavra, que prega o que nós pregamos, prega reino e com muita profundidade. Mas no relacionamento, na mesa do relacionamento, o cara não possui a mensagem. Por quê? Porque alguns não querem passar tempo com você, não querem ter relacionamento com você, não aceita dormir na sua casa. Não, eu preciso de um lugar reservado, porque não quer relacionamento. Quer pregar, pegar a oferta e ir embora. Não quer o toque. Outros, quando tem relacionamento, o cara só sabe falar dele mesmo. Minha carreira, minha agenda, e só dele, só dele, só dele, só dele, só dele. Esses dias nós ministramos em Brasília e eu fiquei muito feliz por conhecer um apóstolo que sentava com a gente na mesa e perguntava sobre a nossa vida. Fala da sua vida. E ao ponto que você vai falando da sua vida, ele vai ministrando na sua vida. Era isso que Jesus fazia. Pessoas que valorizavam o outro. Valorizava tanto que gastava horas e horas interessado na sua vida. Cara, isso é ver Jesus na vida do outro. Isso realmente está em falta. E eu vou dizer uma coisa pra você, mano. O cara pode ter 100 mil seguidores. Eu não convido mais. Porque eu não quero um senhor popularidade dando ibope pra mim e pra minha igreja. Eu quero pessoas de propósito que transferem Jesus na sua essência. Um homem de Deus, ele pode ser famoso de uma forma saudável. Qual é? Quando ele considerar a fama como perda. Então ele pode ser famoso de maneira saudável. Há muitos pecados escondidos em mantos sacerdotais, mais do que em prostíbulos. E Jesus não pegava tão pesado com a prostituta como pegava pesado com o fariseu hipócrita. Pastor, é errado desejar ser importante? Pastor, é errado buscar por grandezas? Cara, não é errado desejar ser importante e também não é errado buscar por grandezas. Se você enxergar a grandeza através dos olhos de Deus, se você enxergar o que é ser importante através dos olhos de Deus, não é errado. Porque através dos olhos de Deus, os valores são diferentes. Aquilo que nós chamamos de grande, aos olhos de Deus não é grande. A mentalidade do homem caído, estar acima dos outros é ser grande. Mas na perspectiva de Cristo, grandeza é servir o outro. Quanto mais você serve o outro, maior você se torna. Um dia Jesus falou de João Batista, usando a vida de João como exemplo. Ele disse: não há homem maior do que João. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Perceba que Jesus está falando da grandeza de um homem. Jesus está colocando João em um lugar de comparação com todos os homens, e ele está falando de grandeza.
e está exaltando João Batista, dizendo: esse cara é grande e não há ninguém maior que ele. Agora, se você for analisar a vida de João, quem era João? João era o cara que se vestia com pele de animal, que se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. A sua igreja era no deserto, não tinha glamour. Ele era o cara que, quando viu Jesus, disse: eu não sou digno de tocar nas suas sandálias. Ele é o cara que dizia: convém que ele cresça e eu me diminua. Aí Jesus pega esse cara que é um sinônimo de humildade, de humilhação, e diz assim: esse cara aqui é o maior. E quem quiser ser maior do que João vai ter que se tornar o menor no reino de Deus. Olha o desafio. Porque na mentalidade de Deus, quanto menor você for, maior você se torna. Jesus disse em Mateus 23:10, ele diz: não devem ser chamados de mestres, porquanto vocês já têm um mestre, o Cristo, e o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Tem um lugar certo para buscar aquilo que é importante e grande, querido. Nós lemos livros de avivamentos que contam histórias de avivamentos, nós ficamos todos empolgados, dizendo: eu quero viver isso, uau, tremendo. Quem já leu o livro Heróis da Fé, que contam a história de 20 homens que incendiaram o mundo, que conta a história de Spurgeon, de Finney, caras que deram a sua vida, que morreram queimados por Jesus. E aí você lê essas histórias, você diz: uau, uau, isso é avivamento, eu quero viver isso, eu estou em choque, eu estou em avivamento através dessa leitura. Nós sentimos isso. Quem já leu a história dos morávios que se venderam para a África para se tornarem escravos, porque na época não tinha agência missionária. Então o que eles fizeram? Se venderam como escravo para uma outra nação, para se tornar missionários no meio dos escravos. Aí você lê histórias como essa, você diz: uau, tremendo, que paixão é essa por Jesus? O nosso coração se emociona, porém não lutamos contra a nossa realidade. Porém, não temos nenhum despreendimento de nada. Como eu sei, você não consegue ficar sem comer a comida que você gosta, que dirá considerar qualquer outra coisa como perda. É verdade ou não é? Que dirá perder alguma coisa por Jesus, se nem a comida que você gosta você consegue ficar sem comer? Mas Paulo bateu de frente com outra realidade em Damasco. Quando ele conheceu Cristo, ele teve uma base de comparação, e tudo aquilo que para ele era lindo, tudo aquilo que para ele era glorioso, tudo aquilo que para ele brilhava, se tornou escória da terra, se tornou opaco, se tornou sem glória, se tornou sem vida. Ele disse: eu considero tudo como esterco. E Paulo determinou uma coisa no seu coração: o alvo da sua vida era conhecer a Cristo, alcançá-lo como Cristo o alcançou.
Filipenses 3:10, o mesmo texto que nós lemos, no versículo 10 ele diz: quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, quero me tornar semelhante a ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu seja perfeito ou que tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também por ele fui alcançado por Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui tocado por ele e agora eu quero tocá-lo. Eu fui alcançado por ele e agora eu tenho um foco, um objetivo: alcançá-lo. Como? De que forma? Considerando todas as coisas como perda, abrindo mão da autovalorização, abrindo mão do controle da sua vida, me tornando alguém desprendido de tudo. Porque Paulo teve um desprendimento total. Ele considerou todas as coisas como perda. Ele não faz aquele jejum parcial, sabe, que a gente costuma fazer, tipo, eu não vou tomar Coca-Cola, vou tomar café. Não, ele teve um desprendimento total. Ou algumas pessoas dizem: isso aqui eu não faço mais por amor a Jesus, mas aquilo ali eu ainda preciso me libertar. Nós temos desprendimento parciais, porque nós não temos uma revelação completa do Cristo. Essa renúncia não pode ser forçada, querido. Ela tem que ser uma decisão inteligente por alguém que conheceu o que realmente é importante. Então você tem uma base de comparação. Ele tinha uma base de comparação. Eu considero todas as coisas como perda, vírgula, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. A base de comparação era o conhecimento de Cristo com todas as coisas. Por isso que Paulo não teve que perder todas as coisas para obter o conhecimento de Cristo. Paulo teve uma experiência com o conhecimento de Cristo, e a partir dessa experiência ele considera todas as coisas como perda. E quer saber? Considerar todas as coisas como perda é a vida cristã de quem está vivendo cristianismo. Lucas 9:23, Jesus disse o quê? Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. É algo que nós precisamos fazer todos os dias, dia após dia. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Até parece masoquismo, né? Tipo assim, Jesus quer que eu sofra. Parece que a obra de Deus é você perder tudo e sofrer muito, porque é isso que Deus gosta, do sofrimento. Não é masoquismo, querido. Preste atenção, não confunda o que eu estou pregando com masoquismo. Eu estou falando de você renunciar valores inferiores por valores superiores. É uma troca inteligente. Alguém diz assim: eu abandonei tudo por Jesus. Quem já ouviu alguém dizer isso? Faz assim: eu larguei tudo por Jesus. Aleluia, sou o cara. Não, cabeção. Eu abandonei o passageiro pelo que é eterno. Eu abandonei o corruptível pelo incorruptível. Tudo que eu abandonei não é nada perto do tudo que Jesus representa. Então logo é uma decisão inteligente.
É uma escolha máxima. É a mesma coisa. Você tem um Fusquinha e alguém diz: oi, você quer trocar com essa BMW? E aí você diz: uau, eu vou trocar o meu Fusquinha com essa BMW, pau a pau, pau a pau, tudo bem então. E aí o cara troca o Fusquinha com a BMW e depois fica dizendo assim: eu renunciei, troquei o meu lindo Fusquinha por essa BMW. Cola, né? É a mesma coisa, irmãos. E tem gente que pensa que servir a Cristo é sofrimento. Os apóstolos se alegravam quando padeciam perseguição. Você consegue entender isso? Porque eles tinham em vista a superioridade do conhecimento. Então essa troca era uma troca superior, porque havia uma superioridade nessa troca de valores. Até Jesus, quando foi para a cruz, foi com muita inteligência, visando uma superioridade. Hebreus 12:2 diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, havia uma proposta. Jesus sabia que havia uma proposta por detrás do sacrifício. Então, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono. Jesus não foi para a cruz dizendo assim: eu vou sofrer. Não, ele tinha uma proposta e uma alegria por detrás da proposta. Isso é enxergar os valores verdadeiros, o que é grande de verdade. Então, no entendimento de Deus, quando você se torna servo, você se torna grande. Quando você morre, você vive. Então ele estava buscando a suprema grandeza no Pai. Havia uma alegria proposta. É a troca de um prazer inferior por um prazer superior. E isso é renunciar por Cristo. Por isso que nenhum cristão é super-herói, porque os heróis têm biografia de grandeza. Ser cristão, teoricamente, é bater de frente com o conhecimento de Cristo. E esse conhecimento de Cristo vai mostrar para você que todo o resto não vale a pena. Isso é ser cristão. Como eu faço, pastor? Abandono tudo agora por Jesus? Não! Não faça isso. O que você precisa fazer é entrar na esfera do conhecimento. E dentro da esfera do conhecimento, de forma natural, você terá uma base de comparação. Isso porque isso tem que ser real em você, cara. Tem que haver prazer. Desejar a superioridade de Cristo, para que os prazeres da carne se tornem inferior. Tem que ser real, tem que ser natural. Não é pagar penitência. Por isso que eu não concordo com jejum de sofrimento. E o cara fica sem comer 3 dias porque está jejuando, mas não está orando, não está em comunhão, não está desfrutando de relacionamento com Deus. Mas na cabeça dele ele pensa que o sofrimento de não se alimentar vai atrair algo sobre a vida dele. E o jejum, querido, é para me aproximar de Deus. Não é para expulsar demônio. Pastor, mas tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Porque você não está próximo de Deus o suficiente. Então o jejum te aproxima de Deus. Logo os demônios tremem diante de alguém que está íntimo do Pai. Não é o jejum que expulsa demônio, é a sua proximidade do Pai. Aleluia. Por isso que a renúncia do pecado não pode ser um martírio. Tem que ser para nós uma decisão inteligente e superior. Então eu considero todas as coisas como perda quando elas são comparadas com a superioridade do conhecimento que há em Cristo Jesus. E esse conhecimento está disponível a todos nós.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: todavia está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando nós lemos esse texto, na mentalidade de muita gente, está falando de arrebatamento, mas não está falando de arrebatamento, não está falando de algo futuro. Pastor, quando Jesus voltar, então nós vamos ver o que nunca vimos, vamos ouvir o que nunca ouvimos. Não. Olha o versículo 10. Por que nós não lemos o texto todo? Olha o versículo 10. Mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tem pessoas que não ouviram, que não viram, que jamais penetrou no seu coração, mas Deus realmente tem para elas um lugar de superioridade no conhecimento que é em Cristo. Elas ainda não viveram, mas nós, pelo Espírito, nos é revelado. Está falando de algo presente, está falando de algo agora, hoje. Imagine o conhecimento de Deus como um mar, e o Espírito Santo pega você e leva lá no profundo, lá nas profundezas do mar, e diz: ei, conheça Deus. Por isso que eu gosto de Ezequiel 47, que fala do rio de águas purificadoras. E o anjo entrou no ribeiro e mediu 1000 côvados, e eram águas que passavam pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e eram águas que davam nos joelhos, até que chegou nos lombos, e era um ribeiro que eu não poderia atravessar. Sabe o que significa esse ribeiro? Quanto mais fundo você entra, mais você conhece. É conhecimento de Deus. Sabe de uma coisa? Você molhou o pezinho, você teve uma experiência pequena, mas você pode ir mais fundo. É isso que o Senhor está dizendo. Existem coisas que os teus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no seu coração, e podem ser reveladas pelo Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. Eu encontrei uma receita para obter o conhecimento de Deus. Está na Bíblia, é claro. No capítulo 2 de Provérbios, no versículo 1 ao 5, uma palavra muito rica que nos revela a maneira e a forma de adquirir o conhecimento de Deus. Salomão diz assim no Provérbios: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2. Se fizerdes o seu ouvido atento à sabedoria, e se inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata e o ouro a buscares, como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer, como receita de Salomão em Provérbios 2, é: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Irmão, com Deus a obediência precede o conhecimento. Primeiro você obedece, depois você conhece. Entre nós é diferente. Você não obedece ninguém sem entender primeiro. Primeiro eu quero entender para obedecer. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus você obedece, depois conhece. A adoração precisa ser racional, o culto tem que ser racional, mas a obediência não necessariamente. Você obedece e depois entende. Primeiro você obedece, depois você conhece. 1 João 2,3 diz: nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos, então conhecemos. Para obter o conhecimento, eu tenho que colocar os meus 2 pés na ordem de Deus. Então o conhecimento virá depois que eu praticar o que Deus está mandando.
Porque você acha que a teologia hoje no Brasil é hostilizada. Alguém diz: fazer teologia esfria, fazer teologia te deixa besta. Por quê? Porque tem tanto teólogo hoje envergonhando o evangelho com as suas atitudes. Sabe por quê? Porque se entende muito, mas não se anda sobre aquilo que se entende. Buscar entendimento não é errado. O que é errado é não praticar aquilo que se procura entender. E conhecimento na Bíblia nunca está desassociado à experiência. Sempre aquilo que eu entendo tem que estar associado à experiência. Por isso que o primeiro passo da sua vida é empenhar a sua vida sobre a palavra de Deus, até que você alcance os lugares mais profundos em Deus. Segundo, se inclinares o teu coração. Ele fala do coração entender e não apenas o cérebro entender, porque o entendimento na cultura hebraica tem a ver com intelectualidade, não, tem a ver com vontade, com desejo, com prazer, com vontade, não só com intelecto. Eu preciso entender com o coração também, ter um coração ensinável. Um coração ensinável, ele penetra até as profundezas de Deus. Um coração ensinável vê Deus falando através de todas as coisas. Às vezes você pode estar na rua, aí você vê uma placa no outdoor, uma frase, você diz: uau, Deus falou comigo. Você vai no cinema com a família, assistir um filme, e a história do filme, Deus fala com você, e você diz: cara, eu recebi uma palavra de Deus através desse filme. Ter um coração ensinável é isso, é você ouvir Deus constantemente através de muitas coisas. Ter um coração ensinável, o cara pondera até as críticas que fazem a seu respeito. É ter um coração puro para ponderar até o que os seus inimigos falam de você. Porque às vezes os seus inimigos têm uma percepção fria sobre você, mas ela é mais realista do que os seus amigos. E quando você tem um coração ensinável, você escuta até os seus inimigos. Porque ouvir é progresso na vida. Ter um coração ensinável é confiar mais em Deus do que em você mesmo, porque nós temos uma pronta confiança em nós mesmos, e nós nunca nos vemos como errados. O que é isso? Orgulho. Cara, por isso que eu amo o apóstolo João, porque João, na última ceia, ele se vê na hipótese de ser o traidor. Jesus na ceia diz assim: um de vocês vai me trair. E todo mundo bate no peito e diz: eu nunca faria isso, sou fiel até a morte. Todo mundo fez isso, cara. Não foi só Pedro não, todos os outros. Mas João olhou nos olhos do mestre e disse: mestre, seria eu o traidor? E foi o único que não traiu. Foi o único que seguiu Jesus na crucificação. Foi o único que não o abandonou na hora da sua morte. Sabe o que isso revela? Que aquele que assume a culpa é o que não tem culpa, e o que bate no peito é o culpado. O que pondera, o que tem um coração ensinável, esse é resguardado, esse é aprendiz, esse tem um coração ensinável para ouvir a Deus. Eu sei que não é fácil baixar a cabeça, ouvir os outros, principalmente quando você está errado e alguém está te confrontando. Não é fácil. Ainda que você esteja certo e a outra pessoa errada, a melhor posição ainda é a sujeição. É assumir até a culpa que você não tem. Ser ovelha muda como Jesus foi diante do matadouro.
A Bíblia diz que nós devemos ser tardios ao falar e pronto para ouvir, cara. Tem pessoa que quando chega na conversa, ela quer ser o cara que ensina, quer ensinar todo mundo. Quem tem um coração ensinável, ele escuta, ele ouve. Ele fala pouco, escuta mais. Colossenses 2:2, o apóstolo Paulo diz assim: para que os corações sejam consolados e sejam unidos em amor, enriquecidos pela inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus Pai em Cristo, a quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele fala de uma unidade em amor. Para que tudo isso aconteça, eu preciso viver uma unidade em amor. Terceiro, se clamares por conhecimento, está falando de oração. A nossa vida de oração precisa estar para nos colocar no centro da vontade de Deus. Orar por conhecimento é dizer: Senhor, eu quero o que Tu queres, eu quero a Tua vontade. Oração modelo: assim na terra como é no céu, venha o Teu reino. É uma oração galgada em uma entrega à superioridade que há em Deus. A nossa obsessão precisa ser cumprir o propósito da nossa existência. Então eu tenho que ir para a oração, dizer: Deus, Tu sabe de tudo, o Senhor me fez, o Senhor me criou, o Senhor me deu vida, e o Senhor decide o meu destino. Se como a prata e como o ouro buscares como tesouro escondido, fala de pagar o preço com diligência. Mateus 13:44, Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, onde um homem que achou vende tudo que tem para comprar aquele campo. Isso é o reino de Deus, porque o tesouro de Deus é o conhecimento. E não importa o quanto nós estamos cavando, querido, continue cavando e cavando. Se por um momento nós encontrarmos, valeu a pena. Aleluia. Vir à igreja não vai fazer você encontrar esse tesouro. Participar da célula não vai fazer você encontrar esse tesouro. Dos grupos não vai fazer você encontrar esse tesouro. Das atividades religiosas não vai fazer você encontrar esse tesouro. Você precisa penetrar em Cristo para encontrar esse tesouro. Você já viu o mar, mas você ainda não mergulhou profundamente. Você molhou os pés, mas não se aprofundou. É mergulhando em Cristo, é penetrando em Cristo. Precisa haver uma entrega real, irmãos. Não é cumprindo os favores da religião, é dedicando uma vida inteira a Deus. Um culto que não termina em 2 horas, em uma madrugada de vigília, mas um culto que continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, diariamente, todos os dias. Você transforma a sua casa em um altar de adoração, o seu lar, a sua cama, os seus filhos, a sua esposa, a sua família, é a sua igreja, é o seu lugar de adoração. É ali que a glória de Deus se manifesta todos os dias, dia após dia. Então a igreja em que nós habitamos é apenas a extensão da igreja que aconteceu no lar. Duas horas não vai resolver a sua vida, uma vigília não vai resolver a sua vida, mas penetrar no conhecimento da suprema grandeza que há em Cristo faz toda a diferença. A moeda do céu é o tempo. Grave isso. A moeda do céu é o tempo. Quem gasta mais tempo buscando o conhecimento de Deus vai ter um conhecimento maior daquele que buscou menos. Isso é óbvio. Então a moeda do céu é o tempo. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Está jogando dinheiro fora, está rasgando riqueza. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Está rasgando riqueza, está jogando dinheiro pela janela.
Por isso Jesus disse: não acumuleis o tesouro aqui na terra, a traça e a ferrugem consome, o ladrão vem e rouba. Antes acumuleis tesouros no céu. E a gente tem a oportunidade de ser rico, e a gente tem a oportunidade de ser muito rico, e está jogando riqueza fora, porque não aproveita o tempo. Aleluia. Jovem, aproveita o seu tempo. Cara, glória a Deus que eu ainda tenho muito tempo, e eu quero me gastar e me deixar gastar em busca do tesouro. A caça ao tesouro começou. Cutuca o teu irmão e diga para ele: nós estamos em busca do tesouro. Gaste a sua vida. Eu vou encerrar. Provérbios capítulo 25, versículo 2. Olha que poderoso isso aqui. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Eu vou repetir: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória e a honra dos reis está em descobri-las. Agora aponta o dedo de profeta para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é um rei aqui, meu querido. Nós somos nação eleita, sacerdócio real. Jesus aparece em Apocalipse montado em um cavalo branco, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis. Rei dos Reis. A glória de Deus está nas coisas encobertas, a glória dos reis está em descobri-las. Essa é a nossa glória, irmão. Escavar até encontrar. Aleluia. Nós deveremos fazer das palavras do apóstolo Paulo nosso desafio de vida. Filipenses 3:10. Para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo conforme ele na sua morte, para ver se de alguma forma eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que haja alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar o que por Jesus também fui alcançado. É gastar a minha vida para alcançar a suprema grandeza do conhecimento. E quer saber, Paulo, quando escreveu Filipenses, ele já tinha mais de 20 anos pregando o evangelho. Paulo já havia ressuscitado mortos, feito muitos milagres, ele tinha respeito da igreja. Mas ele dizia: não sou perfeito, e não julgo que haja alcançado, porque tem mais tesouro, e eu vou continuar atrás do tesouro. Eu vou continuar buscando mais tesouro. E sabe o que é maravilhoso? É que nós podemos ter 20, 30, 40, 50, 60 anos buscando e recebendo e vivendo revelações profundas da palavra de Deus. Sempre tem mais, sempre tem um lugar maior nesse mar infinito do conhecimento de Deus, onde você pode dizer: eu quero mais, eu desejo mais, eu vou buscar por mais. Aleluia. Deus usou a vida do pastor Fred para falar sobre promessas, sobre acreditar sobre tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, sobre vivê-las pela fé, alcançá-las, agarrá-las. E eu vim com essa mensagem trazendo para você a receita. A receita para viver um plano de Deus, porque toda promessa de Deus é estabelecida sobre a vontade dele, não a sua. E para mim viver a vontade dele, eu preciso ter essa obsessão, essa inteligência espiritual, uma base de comparação. Quanto mais eu conheço, mas eu percebo, os valores inferiores são comparados com os valores superiores.
você não se torna um beato. Você se torna um apaixonado. Quando alguém diz, cara, mas você só quer fazer isso, orar, buscar, ler a Bíblia. Não é religiosidade, é inteligência. É um prazer na superioridade. Ah, mas você vai perder a sua vida fazendo isso. Não, você só está ganhando porque você tem uma visão de algo superior do que um prazer momentâneo. A luta do diabo é tentar cegar você quanto à superioridade que há em Deus, para que você se perca em um prazer momentâneo, em uma mentira, em um engano. E nós podemos ter uma palavra de reino de Deus, nós podemos conhecer a verdade do reino, mas enquanto não houver essa comparação e o nosso comportamento não mudar em relação a isso, enquanto não nos tornarmos servos, como foi pregado, enquanto não considerarmos o outro superior a nós mesmos, enquanto não vencermos o orgulho. Tem pessoas que estão com o casamento à beira da falência por causa do orgulho. É sempre por causa do orgulho. Porque você não quer se submeter em favor do outro. A falta de perdão mata mais do que o câncer. Mata mais do que a AIDS. E nós não nos damos conta o quanto estamos enganados com a nossa religião, que é vã. Porque se estamos presos em contendas de palavras, em facções, em divisões, a nossa religião é vã, diz a Bíblia. Você está perdendo tempo. E só a revelação do conhecimento de Cristo pode trazer às claras a verdade. Olhe para dentro de si mesmo nessa noite e busque como ouro e como a prata. Busque com diligência. Busque a superioridade que há em Cristo. Você não precisa disso que você está pensando na sua mente que você precisa. Não é de um emprego, não é de dinheiro, não é de uma esposa ou de um esposo porque você está sozinho. Não é satisfazer a sua carne, é satisfazer o seu espírito. E todas as coisas serão acrescentadas, você vai ter essas coisas, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar precisa acontecer um encontro genuíno com o Senhor, para que você tenha uma base de comparação, e dentro dessa base de comparação vai determinar o seu comportamento. O seu comportamento é determinado pela sua base de comparação. Há muitos de nós que nos comportamos como ateu. A Bíblia diz o tolo, no seu coração não há Deus. E muitos de nós usamos esse versículo para falar do ateu. O ateu é um tolo, porque ele diz no seu coração. Não, o ateu não diz no coração, o ateu diz na boca. Sabe quem diz no coração não há Deus? Você, que se entrega à prática do pecado. E toda vez que você se entrega à prática do pecado, você está dizendo no seu coração não há Deus. Se nós fizermos um teste de ateísmo, você vai perceber que há muito ateísmo em muitos cristãos. Porque cada entrega pelo pecado é alguém dizendo não a Deus. Porque não tem uma base de conhecimento e de comparação. E isso faz o seu cristianismo fraco, sem respostas, sem comportamento, sem mudança e sem atitude. Isso impede você de viver os planos de Deus.
Os homens que viveram promessas poderosas eram homens que se lançaram sobre a palavra. Homens que, quando olharam os gigantes que estavam na terra, os anequins, os jebuseus, os fariseus, disseram: eles são gafanhotos diante dos olhos do Senhor, porque eles enxergavam a partir dos olhos de Deus. Alcançaram promessas, escaparam da força do fogo, do fio da espada. Não aceitaram livramento para alcançar um galardão maior. Eram homens que andavam sobre a palavra. Não tiveram a sua vida por preciosa para alcançar a Cristo. Não, eles não eram masoquistas. Eles eram inteligentes. Tiveram o conhecimento supremo e uma base de comparação. Isso muda tudo na sua vida. Eu não posso resolver a sua vida. Não diga: pastor, transfere a unção. Unção não se transfere. A unção nasce no poder do gemido de um coração que clama, de alguém que teve um encontro, e a partir desse encontro nasceu a base da comparação. Sobre todas as coisas flui a unção dentro de lugares onde eu determino a minha vida, onde eu escolho pela coisa certa e não pela coisa errada. Livre-arbítrio Deus nos deu pelo fluir da unção, porque quando eu escolho a vontade soberana de Deus, isso também é livre-arbítrio, e por minha escolha Deus me abraça e diz: eu darei a ele conhecimento, eu darei a ele revelação, eu darei a ele profundidades das riquezas supremas da glória de Deus. Faça uma escolha nessa madrugada, para que todas as promessas do Pai na sua vida se cumpram. Você vai ter que cair do cavalo primeiro, meu irmão, e abandonar o antigo para viver o novo. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé comigo.